Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui para contar uma história. Eu vou contar a história A Bruxa do Batom Borrado. Essa história, ela é magnífica, ela é fantástica, porque ela fala de uma bruxa, mas não de uma bruxa qualquer, a Bruxa do Batom Borrado. O autor, Anderson Novello. Ilustrações, Alessandra Tosi. Vamos lá? Na esquina da Rua das Vassouras, com a Rua das Peraltices, morava uma bruxa que não fazia mal a ninguém. Ela gostava de ler revistas de moda, tomar chá e olhar-se no espelho. E gostava mais ainda de passar batom. Todos os dias, depois do seu tradicional chá das 5h25, ela ia para o seu ritual diante do espelho, o ritual de passar batom. Nesse mesmo horário, as crianças que moravam na Rua das Peraltices passavam por ali, voltando da escola. Tchau, tia! Gente, já sei! Vamos assustar a bruxa! Elas gostavam de observar a bruxa, olhando-se no espelho. E todos os dias da semana inventavam um truque para atrapalhar o ritual. Qual ritual? O ritual de passar batom. Às segundas-feiras, elas sondavam a bruxa pela janela. E no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças apertavam a campainha. E a bruxa, eletrificada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. Antes mesmo de ela se recuperar, as crianças já tinham saído correndo, com medo de que a bruxa fizesse algum feitiço e deixasse todas com cara de lagartixa. Às terças-feiras, elas fitavam a bruxa pela janela e no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças sopravam um apito e a bruxa, estremecida de susto, borrava o rosto inteiro de batom. Antes mesmo de ela se recompor, as crianças já tinham saído correndo, com medo de que a bruxa fizesse algum feitiço e transformasse todas em grilos gigantes. Às quartas-feiras, elas espreitavam a bruxa pela janela. E no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças batiam tampas de panelas. E a bruxa, desmoronada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. Antes mesmo de ela se restaurar, as crianças já tinham saído correndo, com medo de que a bruxa fizesse algum feitiço e transformasse todas em frangos depenados. Às quintas-feiras, elas espiavam a bruxa pela janela e no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças apertavam uma buzina de brinquedo. E a bruxa, atropelada de susto, borrava o rosto inteiro de batom.
Antes mesmo de ela se reabilitar, as crianças já tinham saído correndo, com medo de que a bruxa fizesse algum feitiço e as transformasse todas em calhambeques enferrujados. Às sextas-feiras, elas espionavam a bruxa pela janela e no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças sopravam uma vuvuzela e a bruxa, desgovernada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. Antes mesmo de ela se reconstituir, as crianças já tinham saído correndo, com medo de que a bruxa fizesse algum feitiço e transformasse todas em elefantes desengonçados. Até mesmo aos sábados, dias em que não tinham aula, elas bisbilhotavam a bruxa pela janela. E, no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças batiam no tambor. Acredite, elas batiam um tambor. E a bruxa, esculhambada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. Antes mesmo de ela se desesculhambar, as crianças já tinham saído correndo, com medo de que a bruxa fizesse algum feitiço e transformasse todas em soldadinhos de chumbo. Você acredita que até aos domingos, também dias sem aula, elas xereteavam a bruxa pela janela? E no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças tocavam um berrante. Acredite, elas também tinham um berrante. E a bruxa, avacalhada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. Antes mesmo de ela se desavacalhar, as crianças já tinham saído correndo, com medo de que a bruxa fizesse algum feitiço e transformasse todas em vaquinhas de presépio. Até que um dia as crianças tiveram coragem e não saíram correndo. Elas queriam saber o que a bruxa fazia depois do susto. E, numa segunda-feira qualquer, depois de apertarem a campainha e enxergarem a bruxa rebocando a cara de batom, as crianças permaneceram ali, pertinho da janela, observando o que acontecia. E viram a bruxa paradinha, olhando para o espelho e chorando. Chorando eletrificadamente, chorando estremecidamente, chorando desmoronadamente, chorando atropeladamente, chorando desgovernadamente, chorando esculhambadamente, chorando avacalhadamente. E as crianças ficaram com pena e fizeram as contas de quantas vezes tinham feito a bruxa chorar. E, durante uma semana, nem apareceram por ali. Desviaram o caminho e voltaram para casa pela Rua do Arrependimento. Até que, numa terça-feira qualquer,
Dessas em que parece que nada de novo acontece, a bruxa estava em casa, terminando de tomar seu chá das 5h25, quase pronta para o ritual de passar batom. Olhou-se no espelho, segurou firme o batom e, quando estava aproximando-o da boca, ouviu uma batidinha na janela, bem de leve, dessas que não assustam ninguém. Quando a bruxa virou-se para olhar o que era, viu as crianças todas enfileiradas na janela, todas com as caras borradas de batom. Elas estavam ridículas. A bruxa levantou-se lentamente e caminhou lentamente em direção à janela. As crianças suavam frio e mal respiravam, com medo de que a bruxa lançasse um feitiço e transformasse todas em lesmas pegajosas. E a bruxa foi se aproximando mais e mais, e a cada passo que dava, achava aquelas caras cada vez mais engraçadas e mais ridículas. E soltou um sorrisinho frouxo, que se transformou num sorriso, que se transformou num sorrisão, que se transformou numa risada gostosa, que se transformou numa gargalhada, cada vez mais escancarada, cada vez mais descontrolada, cada vez mais escangalhada. E as crianças não aguentaram e gargalharam juntas. Agora, todas as sextas-feiras, na saída da aula, as crianças pegam um atalho pela Rua da Camaradagem e chegam rapidinho à esquina da Rua das Vassouras com a Rua das Peraltices. Batem de leve a porta, dessas batidinhas delicadas e educadas que não assustam ninguém, e entram para tomar um chá. Fazem companhia para a bruxa. Todos, é claro, com a cara bagunçada de batom, que é o mais divertido. Agora, sexta-feira, é dia do ritual coletivo. Sexta-feira é dia de festa. A festa do batom borrado.